Olá, você está na segunda aula do curso de oratória, onde eu vou te entregar 8 dicas para você melhorar a sua comunicação. E eu tenho certeza absoluta que se você seguir essas 8 dicas, você será um outro comunicador. Você terá uma oratória bem melhor. Você entregará a mensagem de maneira mais eficiente. E como eu disse na primeira aula, o diferencial desse curso gratuito é que eu dou exemplos práticos, exemplos do dia a dia em cada ponto que eu entrego. Sem mais enrolação, vamos para o terceiro ponto importante para você melhorar a sua comunicação. Lembrando dos 2 primeiros da primeira aula. O primeiro, você se lembra? Escreve aí nos comentários qual foi o primeiro ponto. O primeiro ponto foi dominar o assunto. Você precisa saber, conhecer aquilo que você vai falar, vai palestrar, ou mesmo se você for em uma entrevista de emprego, você precisa conhecer aquele local, as políticas da empresa, talvez conhecer, verificar as redes sociais dos donos, dos diretores daquela empresa, dos gerentes, etc., para saber mais. Quanto mais informação você tiver sobre o assunto, mais seguro você vai ficar para entregar a mensagem ou até para fazer uma entrevista. O segundo ponto que eu passei para vocês é que aparência importa. Aparência importa. Hoje você pode ver que eu estou com uma roupa mais informal e se você quiser verificar sobre a importância disso, você pode voltar na primeira aula. Mas o que eu tenho para dizer é que aparência importa. Então esteja sempre bem vestido, pode ser até com roupas básicas. Mas você, homem, mulher, cabelo minimamente cortado, arrumado. Para homens, barba minimamente arrumada. Veja sua higiene pessoal, o bafo lá, né? Eu sei que alguns têm problema de estômago, às vezes é difícil, tem que tratar, tem dias que tudo sai do controle, mas verifique tudo isso, porque isso é muito importante. Então a aparência importa. Mas hoje, sem mais delongas agora, em terceiro lugar, e isso vai ter um esforço pessoal tremendo. Você precisa se esforçar, você precisa tomar decisões. É responsabilidade sua também essa melhora. Você precisa ler, você precisa estar com a leitura em dia. Todo bom comunicador, ele é um bom leitor. Você precisa ler, não tem como fugir disso. E aqui eu estou falando com um público muitas vezes que não gosta de ler, não tem hábito da leitura, não foi formado com a família, os pais não ensinaram a ter esse hábito, ou até você não viu os seus pais, familiares, etc., lendo, por isso você não lê ou não gosta. Para você ser um bom orador, você precisa ler. Você precisa ler e ler muito. E aqui eu não quero te falar de dados específicos, porque você pode encontrar na internet. Eu não preciso de dados para provar que a leitura faz bem para você. A leitura refrigera o cérebro, te faz pensar melhor, te faz falar melhor, tirando que te faz conhecer mais palavras. Então você tem que ser um bom leitor. Você tem que ser um bom leitor. Olha só, eu estou aqui na igreja, você está vendo uma parte da nossa livraria aqui, desse lado aqui, né? Desse lado aqui, a livraria está aqui do meu lado, para estimular na leitura. E como você
fez? Você sempre foi um leitor, Mateus. Como você fez para ir aprimorando a leitura? Eu já te falei, eu não quero passar dados, você sabe. Você sabe que ler é importante, extremamente importante. E só um detalhezinho. Você pode pensar assim, mas Mateus, eu conheço pessoas que falam bem e não são leitores. Ora, você pode até conhecer, mas certamente essas pessoas não são palestrantes, eles não prosseguem na arte da comunicação, o seu serviço não vai depender geralmente da comunicação, de um convencimento, porque é impossível a pessoa crescer, você percebe. Numa palestra, geralmente você consegue perceber se a pessoa é uma boa leitora ou não. Você percebe a língua portuguesa, o como ela fala as palavras, como ela termina os plurais, o conhecimento dela das palavras. Seja ela uma pessoa que fala, comunica de maneira simples ou não, na linguagem do povo, informal, ou numa linguagem mais formal, você consegue perceber que a pessoa tem bagagem, e para ter bagagem ela precisa ler, ela precisa estudar. Isso você sabe de cor, não é verdade? Mas como começar então? Eis algumas dicas que eu pratiquei. Eu pratiquei essas coisas para me acostumar com a leitura. E uma das coisas mais importantes e mais eficazes que eu fiz foi deixar alguns devocionais espalhados pela minha casa. Deixar alguns devocionais como este aqui espalhados pela minha casa. Então, literalmente é isso. Eu ia no banheiro, por exemplo, eu deixava um devocional, um livro pequeno. Por quê? Olha só que coisa prática que todo mundo faz. Você usa o banheiro para fazer o número 1, número 2, enfim. Mas o número 2, geralmente o que a gente faz? Quando a gente senta lá para fazer o número 2, a gente pega o nosso celular. E sim, nós podemos ler pelo celular, tem aplicativos de livros, etc. Você pode fazer coisas boas com o seu celular, mas geralmente as pessoas usam o celular no banheiro para usar as redes sociais, ficar assistindo vídeos aleatórios. Ora, troque isso por uma leitura. Estimule. Quando você se sentar, por exemplo, que você vê um livro ali do lado, olha, tem um livro aqui em cima ali do cesto de roupas, em cima da pia, próximo ali da onde você senta. Olha, você vai ser estimulado a pegar e abrir esse livro para ler. Isso é muito importante. E o que eu comecei a fazer? Então, eu coloquei nos banheiros de casa isso, em locais que eu tinha dificuldade ou que eu ficava no celular, eu comecei a estimular a leitura. Pode ser revistas, pode ser devocionais, pode ser livros, que sejam livros curtos. A minha opção por devocionais é que são devocionais de uma página. Então eu estou ali no banheiro, por exemplo, eu vou ler 1, 2 páginas e pronto, acabou. Eu fiz uma leitura, eu aprendi mais. Em segundo lugar, tome decisões de fazer o seu tempo, você é cristão, o seu devocional, em Bíblias físicas. Não que o uso do celular, do iPad, enfim, do computador sejam ruins. Não, mas opte por livros físicos. Por quê? Porque vai dar mais trabalho para você riscar ali, para você fazer as suas anotações. Mateus, mas eu sou muito acostumado, eu acostumei com o celular, com o iPad, etc. Ótimo. Eu só estou sugerindo decisões que te forcem a leitura. Outra coisa, sempre nós deixamos livros no carro. Por quê? Porque nós temos crianças e às vezes a gente tem que sair
corrido de algumas coisas, ir para o médico, etc, etc, etc. E tem locais que você não pode entrar. Por exemplo, no médico, muitas vezes eu não posso entrar com a minha esposa. Ela vai entrar com o nosso filho, a nossa filha ou os nossos filhos. Eu tenho que ficar aguardando. O que eu vou fazer quando eu fico aguardando? A primeira coisa que eu vou fazer é mexer no celular, com certeza. Mas se eu tenho um livro em minhas mãos, eu vou ler. Então, por isso eu acho importante o livro físico, porque isso acaba te forçando a leitura. Se você está com o celular, você tem muitas coisas disputando ali a atenção. Chegam notificações do WhatsApp, enfim, das redes sociais de maneira geral. O livro não. Você vai pegá-lo, você tem sua caneta, o seu marca-texto ali, você vai ler. Isso é muito importante. São formas para estimular a leitura, porque para você ser um bom comunicador, você precisa necessariamente ser um bom leitor. Não tem como negociar isso. Isso é esforço seu. São decisões que você pode tomar e decisões simples de tomar. Se você quiser algum livro de indicação também, eu posso te indicar. Escreva nos comentários. Aí, entre nas minhas redes sociais e peça indicação. Eu posso indicar muitos livros para você começar. Olha, você percebeu, a nossa igreja tem livraria. Justamente, o pessoal geralmente fica sentado aqui. Aqui ontem teve discipulado, você está vendo as cadeiras de outra forma, né? Mas ontem teve discipulado. Mas o que acontece? Quando as pessoas saem do culto, a porta está aqui do meu lado, então as pessoas passam aqui pela livraria. Elas são estimuladas a comprar algo que vai ajudá-las. Perceba, não é pela venda, não é pelo recurso, é para estimular as pessoas a crescerem. E para você ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, você precisa ler. Leia revistas, leia jornais, leia bons livros. E eu tenho certeza absoluta, você começa a ler e daqui 2 meses você vem nesse vídeo e me conta se teve mudança ou não. Se você começou a raciocinar melhor, pensar melhor, falar melhor. Tenho certeza, isso acontece com todas as pessoas. Então você tem que ser um bom leitor. Que Deus abençoe nessa jornada. E em segundo lugar, o nosso quarto ponto, segundo lugar desse vídeo, mas o nosso quarto ponto é que você tem que treinar oratória, treinar a sua comunicação. Então o quarto ponto é treine a sua comunicação. Isso é muito importante. Até você chegar em um certo nível, mas eu quero deixar bem claro aqui. Não tem limite da comunicação. Não tem limite esse conhecimento. Você está sempre crescendo, sempre ficando melhor na arte de comunicar. Mas até você chegar em um certo nível, que você já vai ter mais habilidades, você vai ter mais experiência, você tem que treinar. E aqui algumas dicas práticas de treinamento que eu utilizei ou utilizava, hoje algumas não mais, ok? Mas quando eu comecei a pregar, a primeira coisa que eu fazia era gravar no celular, pelo celular obviamente, ou um gravador, mas o celular tem tudo, gravar pelo celular uma parte da pregação. Você pode fazer com uma parte da sua palestra ou sua palestra toda. Grave 10, 15 minutos e depois você vai se ouvir falando. Você vai perceber uma coisa, que você logo, quando você se ouvir, você vai perceber alguns erros de língua portuguesa. Às vezes você está falando acelerado demais ou devagar demais por muito tempo. E perceba, na comunicação é importante às vezes acelerar ou ir mais devagar,
mas uma comunicação toda acelerada é ruim, uma comunicação muito devagar também é ruim. Sabe uma coisa que eu percebia quando eu iniciei? Eu andava demais e mexia demais os braços. Perceba, essa comunicação, né, o pessoal fala de comunicação não verbal, né, com o corpo, ela é muito importante. Mas às vezes se eu me mexo demais, se eu ando demais para lá e para cá, também demonstra nervosismo. E quando você vai se acostumando, pode ver, você vai gesticulando de acordo com as ênfases das palavras que você quer enfatizar. Você gesticula de acordo com o que você vai mostrando. Se eu estou falando do quarto ponto, eu tenho que mostrar o número 4 aqui. Eu não posso mostrar o número 1 e falar, olha o quarto ponto. Isso confunde. Ou eu posso apenas gesticular mostrando a ênfase do quarto ponto. Perceba? Tudo isso é possível. E como você chega nisso? Treinando. Em primeiro lugar, eu treinava com o celular, escutava os áudios. Obviamente eu não me via, você pode gravar também, não tem problema nenhum, é até melhor. Segundo lugar, eu pregava diante do espelho. Eu estava me olhando, avaliando, tentando falar e me avaliar ao mesmo tempo. Se minha postura estava decente, se eu estava com a postura ereta, se eu estava gesticulando da maneira correta, se eu estou olhando para as pessoas no olho, igual eu estou olhando aqui para a câmera, então você deve estar vendo eu olhar para você no seu olho, isso é muito importante. Isso era uma outra coisa também que eu tive que treinar demais. E sabe o que eu fazia? Um segredo que eu conto para todos os pregadores hoje. Sabe o que eu fazia? Eu deixava um papel no púlpito escrito: pregue para os olhos das pessoas. É uma comunicação melhor quando você olha para os olhos das pessoas. Isso dá mais conectividade, dá mais conexão para com as pessoas. Óbvio que não é um olhar de encarar as pessoas, dependendo do discurso, mas um olhar de que mostra você preocupado com elas, mostrando você falando a elas, ao coração delas, olhando suavemente para as pessoas, para a sua plateia de maneira geral. Isso é muito importante. Então eu treinava, eu escrevia, então toda hora que eu ia olhar o meu esboço, a minha pregação estava ali no cantinho. Pregue para os olhos das pessoas. Isso é extremamente importante. Você não perder o contato visual, porque às vezes a gente fica olhando para baixo, ou para cima, ou para algum ponto, ou para alguma pessoa específica, assim como eu fiz muito no início. Você está nervoso, você se fixa numa pessoa, se fixa num ponto, ou olhando para baixo, isso demonstra nervosismo. Muitas vezes você tem até o domínio do assunto, mas você está tão nervoso que você não consegue controlar. Isso pode ser treinado. Isso pode ser totalmente treinado. É só você se lembrar. É só você usar âncoras que não aparecem para você se lembrar. Lembre da minha aqui, ó. Pregue para os olhos das pessoas. E em terceiro lugar, como você pode melhorar, treinar? Peça avaliação de alguém competente. Pegue alguém, certamente você conhece alguém que fala bem ou não. É importante também a avaliação de várias pessoas. Mas se tiver uma pessoa com o mínimo de conhecimento, peça uma avaliação dela. Fala, olha, eu vou fazer um discurso aqui de 5 minutos, eu gostaria que você me avaliasse de maneira geral. Como está o meu posicionamento, como está a minha roupa, como está a minha fala, como está a língua portuguesa,
como eu estou gesticulando, se eu estou sendo muito agressivo ou não, de acordo com o meu discurso. Eu peço que você me avalie se tudo o que eu falei faz sentido, tem lógica essa argumentação, o que eu posso melhorar. Perceba, são pontos que qualquer pessoa pode avaliar. Obviamente, se uma pessoa tiver uma técnica melhor, ela pode te avaliar com alguns critérios a mais. Mas geralmente, igual pastores, por exemplo, que eu vou ajudar, são pessoas que falam para pessoas simples. E pessoas simples, isso não é menosprezando as pessoas. Eu estou falando pessoas simples no sentido de serem pessoas que não estudam a arte da comunicação. Não são pessoas sem conhecimento, não estou desprezando o público. Seria idiotice da minha parte fazer isso, seria soberba da minha parte. Mas você fala para a maioria de pessoas que não estão estudando técnicas de oratória, técnicas de discurso. E se você tiver alguém na sua plateia, com seus amigos, que pode te avaliar melhor, isso é bom para você. E para isso você tem que ter humildade. Humildade. Para que a avaliação da pessoa, em primeiro lugar, faça sentido. E para que você possa melhorar a comunicação. Às vezes, você está falando coisas que o seu público não está entendendo. Por ser um pessoal um pouco mais simples. Às vezes você tem um público, em sua maioria ali, que fez cursos superiores e você precisa usar outro tipo de linguagem. Perceba, isso tudo faz parte do treinamento. Então, em primeiro lugar, treine gravando com o seu celular só o áudio ou o vídeo. Em segundo lugar, treine no espelho. Em terceiro lugar, peça avaliações. Pode ser para sua esposa, pode ser para o seu marido. Lembrando que essas avaliações não são pessoais. Não é porque a pessoa gosta ou não gosta de você. Você tem que ter esse filtro também, para que você possa sempre melhorar. E às vezes é até ruim, viu? Se você só recebe elogios. É até ruim. Porque você acaba achando que você não precisa melhorar em nada. E sempre nós temos que melhorar. Sempre nós temos que melhorar a comunicação, porque comunicar é entregar uma mensagem, e essa mensagem precisa ser entregue de maneira clara para as pessoas. Combinado? Faça essas coisas e certamente você vai ser um bom comunicador, você vai melhorar muito na arte da comunicação. Que Deus te abençoe. Até a terceira aula, onde nós teremos os pontos de número 5 e 6. Mas antes de sair do vídeo, por favor, dá aquela atenção, dá um like aí, escreva aí o que você achou dessa aula, se isso faz sentido para você, ou se você já está treinando, já está lendo um pouco mais e treinando. Me fala aí o que você está fazendo para treinar e se você tem melhorado. Deus te abençoe. E até a próxima aula, se Deus permitir.